A graça e a paz do Senhor Jesus para todos que aqui se encontram e para todos que estão sendo alcançados através das redes sociais, mais precisamente Facebook. Vamos nesta hora compartilhar a palavra de Deus e eu convido todos a abrirem a Bíblia no capítulo 35 do livro de Jeremias. Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 35. Nós vamos ler os versos do 1 até o 15. E nós vamos falar um pouco sobre um modelo de obediência que Deus quer. Um modelo de obediência que Deus deseja que nós tenhamos enquanto seus filhos. Palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, capítulo 35, versículos do 1 ao 15. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéas, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos ordenou: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, o nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: Vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje eles não beberam. Antes, obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazeis boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei, a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, e nem me obedecestes a mim. Prezados, durante o ministério de Jeremias,
Deus falou de muitas formas ao povo de Israel que estava lá em Judá. Desta feita, Deus quis mostrar na prática um modelo de fé que Ele queria para o seu povo. Para tal, Deus mandou que Jeremias fizesse um teste. Ele mandou chamar os recabitas. Os recabitas era como se fosse uma família que seguia uma religiosidade. Eles serviam a Deus, adoravam o Deus de Israel, mas eles eram uma ordem religiosa similar aos nazireus. Eles, muitas vezes, tinham algumas peculiaridades. Essa ordem, essa tribo, vamos dizer assim, essa família, tinha esse nome Recabitas, porque vinha de Recabe, o pai de Jonadab, aquele que instituiu algumas dessas práticas. E aí eles tinham um estilo de vida peculiar. Muitas vezes eles eram tidos como fanáticos. E aí, dentro de uma de suas peculiaridades, que o texto nos deu, eles eram nômades e tal, mas tinha uma que era, eles se abstiam do vinho. E aí foi justamente nesse campo que Deus orientou a Jeremias fazer-lhes a proposta contra os seus princípios. Jeremias levou eles até o templo, a casa do Senhor, e deu vinho a eles para eles beberem. Mas eles recusaram. Eles não só recusaram, mas eles explicaram o porquê recusaram. Era um princípio que o antepassado deles já havia ensinado. E eles até aquele momento permaneciam fiéis a esses princípios. E aí Deus pega essa obediência dos recabitas a um princípio dado por um patriarca para confrontar a apostasia, o abandono da fé do seu povo de Judá. Algumas lições nós podemos aprender com os recabitas. A primeira delas é que os recabitas tinham convicções que ultrapassavam a barreira do tempo. No versículo 14 que nós lemos, Deus dizendo a Jeremias o seguinte: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje eles não beberam, antes obedecem às ordens do seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Do período em que viveu Jonadab, que foi quem articulou esse estilo de vida que os recabitas adotavam, até o momento lá contemporâneo à época de Jeremias, haviam passado, segundo os estudiosos da Bíblia, pelo menos 300 anos. E essa tradição dos recabitas foi passando de geração em geração, sem deturpação da mensagem, com a aceitação daqueles contemporâneos. Os filhos iam aceitando os ensinamentos dos pais, e os netos dos filhos, e assim por diante. E eles seguiam à risca tudo aquilo que foi definido há tanto tempo atrás como um estilo de filosofia de vida. E Deus faz um paralelo com o seu povo. Eles obedecem, vocês não obedecem. É como se Deus estivesse a dizer assim: a palavra de um patriarca, de um chefe de família, de um homem que é falho, pecador, assim como vocês, tem o mesmo valor para a sua família depois de 300 anos. Já a minha palavra, de um Deus santo, eterno, tem que ser lembrada a cada instante para vocês, e mesmo assim vocês ainda não obedecem. O apóstolo Paulo, no seu ministério, ele vivenciou algo parecido. Em determinado, ele chegou a escrever aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, dizendo assim ao povo daquela cidade: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quantas vezes nos dias de hoje
Da mesma forma que o povo de Israel, à época de Judá, muitos de nós podemos ser definidos como Jesus definiu, como uma semente que foi semeada num solo rochoso, que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ah, quantos crentes de convicções temporárias que logo se perdem. Tanta gente deixando o seu zelo pelo Evangelho diminuir. Da mesma forma como a gente deixa o nosso zelo diminuir por um bem que a gente compra. Os psicólogos dizem que a gente tem um sentimento, por exemplo, quando a gente compra um carro, aí a gente toda semana lava o carro, todo dia que vai sair olha lá se o óleo está no nível, se a água está no nível. E aí com o passar do tempo, aí já vai perdendo aquele zelo, já vai deixando, essa semana já não vou lavar na outra, já não preciso olhar isso todos os dias, e aí a gente começa a descuidar. E muitas vezes a gente faz isso com o Evangelho. Muitas vezes acontece conosco aquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes fala em um dos seus livros, que nós nos acostumamos com o sagrado. Nós nos acostumamos a ir à igreja, a pegar uma Bíblia, a vir para o templo, a participar das programações, tudo de forma meio que automática, saudar uns aos outros. E aí muitas vezes a gente deixa de cultivar aquela vida de obediência. E aí muitas das coisas que a gente rejeitava no início da nossa fé, a gente já começa a tolerar, depois a gente já começa a achar que não tem nada demais, e por aí vai, quando nós percebemos, já estamos na desobediência. Uma das coisas mais tristes que há no Evangelho é o chamado saudosismo cristão. Quando a gente diz assim, na minha época de novo convertido, eu agia de tal forma. Por que nós deixamos? Este povo chamado de recabitas nos ensina que os nossos princípios devem continuar, porque os nossos princípios têm que estar sendo embasados na palavra de Deus, que é eterna e não pode se perder ao longo do tempo. Então nossos princípios precisam ser os princípios eternos da palavra de Deus. Outra coisa que os recabitas tinham era um estilo de vida coerente com as suas convicções. As suas convicções ultrapassavam a barreira do tempo, mas não só ficava nisso, passando de geração em geração. Eles vivenciavam aquilo no dia a dia. Nos versículos do 8 ao 10 está lá relatado o seguinte: a resposta dos recabitas a Jeremias: nós obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. E assim nós obedecemos e tudo fazemos segundo nos ordenou Jonadab, o nosso pai. Os recabitas, eles não só se abstinham do vinho, eles viviam como nômades, sem moradia fixa, porque para eles isso favorecia a espiritualidade deles. Segundo essa linhagem de pensamento deles, as cidades eram agentes corruptores, por causa dos males sociais, dos crimes, da indiferença à fé. E aí eles achavam que, não passando muito tempo nas cidades, eles diminuíam a probabilidade de se corromperem, de abandonarem a fé. Quanto a essa linha de pensamento, o teólogo Champlin escreveu o seguinte: quanto mais dinheiro e conforto nós temos, menos nós pensamos no paraíso do outro mundo. Se nós formos capazes de edificar um paraíso nesta terra, para que nós precisaremos de um paraíso vindouro? Era justamente nesse tipo de pensamento que os recabitas tinham.
E aí Deus trouxe esse povo para Jeremias, para mostrar a Jeremias um povo que vivia coerentemente de acordo com aquilo que eles acreditavam, diferentemente do seu povo. De forma que Deus estava dizendo a Jeremias que Jeremias devia incentivar o povo para que o povo de Israel, o povo de Judá, copiassem o modelo de obediência dos recabitas. No capítulo 2 da Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo menciona um fato muito curioso. Ele menciona uma repreensão que ele deu ao apóstolo Pedro, porque Pedro não estava agindo de acordo com as convicções que afirmava ter. O relato lá do texto diz que Pedro comia junto com os gentios, os cristãos gentios, que eram os cristãos que não eram descendentes da linhagem de Israel. E comia, conversava, convivia muito bem. Porém, quando os cristãos descendentes dos judeus chegaram naquela localidade lá em Antioquia, juntamente com Tiago, um dos apóstolos, aí Pedro se afastou, com medo de ser mal interpretado. E aí Paulo repreende Pedro. Ele não estava vivendo coerentemente da forma com aquilo que ele acreditava ser, que era o Evangelho de Cristo. E Pedro já havia tido essa convicção firmada sobre o plano de Deus para os gentios no relato do texto do capítulo 10 do livro de Atos. Porque ele ainda tinha essa questão do preconceito de não judeu, de judeu. E aí Deus, claramente na visão quando ele teve em Jope, a localidade, Deus disse a ele assim, que ele não deveria considerar imundo aquilo que Deus purificou. O cristão não pode ter um estilo de vida diferente daquilo que é ensinado pelas Escrituras. Nós não podemos levar uma vida incoerente, mas pelo contrário, nós temos que ter coerência entre o que nós pregamos, entre o que nós acreditamos e o que nós vivemos. É como a nossa irmã diaconisa Marinalva Trajano sempre diz: não adianta dizer que Deus existe e viver como se Ele não existisse. Os recabitas, eles tinham um estilo de vida coerente com aquilo que eles acreditavam. E era isso que Deus estava dizendo a Jeremias: diga ao povo que se o povo acredita que eu sou o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, eles devem viver de acordo com aquilo que eu oriento, de acordo com a minha palavra. Há uma terceira coisa que os recabitas também tinham: fidelidade às convicções, independente de onde vem a influência para fazer o contrário. Nos versículos do 4 ao 6, Jeremias relata o seguinte: os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a câmara de Maazéas, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Os recabitas, eles eram tementes a Deus. Se a gente fosse contextualizar aqui, o que seria aquele grupo de recabitas, seria como se fosse uma igreja de uma outra denominação, que pregasse o próprio Deus de Israel, mas que eles em particular tinham algumas práticas diferentes, que não eram condenadas por Deus. A ingestão de vinho, por exemplo, não era condenado por Deus, nem a questão de ter moradias fixas. Mas era uma opção que eles tiveram, acharam por bem decidir não ter.
Poderíamos nós dizer que eles estavam abrindo mão de coisas que Deus permitia para que eles tivessem, digamos assim, uma vida de maior devoção. E aí eles são levados ao templo, à casa de Deus, pela autoridade espiritual do templo, o pastor Jeremias. E esse pastor Jeremias oferece vinho a eles na casa de Deus. Não seria nada demais se eles tivessem tomado. Quem sabe para eles seria a desobrigação daquele mandamento que o patriarca lá atrás deixou para eles, de se abster do vinho. Mas para eles não. Eles permaneceram fiéis à orientação recebida pelos seus pais, mesmo tendo a oferta partido do pastor de dentro da casa de Deus. É essa a atitude que Deus quer dos seus filhos. Que nós sejamos fiéis independente do tipo, da procedência e de onde vem a pressão para nós fazermos o contrário. Infelizmente, o povo de Israel não agia dessa forma, porque ele seguia outros deuses e servia por influência das nações vizinhas. O povo de Israel trocava o Deus Todo-Poderoso por qualquer outra estátua, por qualquer outra divindade, por qualquer coisa que lhes era apresentada. E muitas vezes nós, nos dias de hoje, por pressões, nós deixamos de ser fiéis a Deus. É um colega lá na faculdade, é o chefe na empresa que nós trabalhamos, é o grupo de amigos que ameaça nos excluir, nos escantear, se a gente não praticar aquilo que eles praticam. E Deus nos chama a sermos como os recabitas, fiéis em todo o tempo, em qualquer circunstância, diante de quaisquer companhias. Prezados, em termos de números, os recabitas eram praticamente insignificantes em relação aos demais israelitas. Em termos de status, eles eram tidos como fanáticos, eles não tinham prestígio, eles eram minoria, não tinham visibilidade, mas eles tinham a aprovação de Deus. E embora as práticas das quais eles se abstinham não fossem pecado, como beber o vinho, como ter uma moradia fixa, eles as evitavam para que isso não atrapalhasse a sua espiritualidade. Era algo peculiar e particular daquela casa, daquela família, daquele povo. Mas Deus usou os recabitas como exemplo. Às vezes o exemplo vem de onde menos nós esperamos. Foi assim com os recabitas. É assim com todo aquele que vive a fé na prática e não apenas nominalmente. Eu posso muitas vezes dizer que sou alguém de fé, mas na prática a minha vida não evidenciar esta fé que eu afirmo ter. Mesmo que ninguém veja, como nós cantamos no hino, a sua fé Jesus contemplará. No quesito obediência, assim como o povo de Israel, à época de Jeremias, hoje também nós temos muito a aprender com os recabitas. Nós precisamos viver de acordo com as nossas convicções a partir da palavra de Deus. Nós devemos não deixar que essas convicções se percam com o passar do tempo, porque a palavra de Deus é eterna, ela vale para todo o tempo. Nós devemos também resistir às pressões e às tentações para desobedecer a Deus, independente de onde venham essas pressões. É este o regozijo, é este o prazer, é esta a alegria que Deus deseja sentir a partir dos seus filhos. Que nós possamos obedecer a Deus em todo o tempo.
algumas perguntas para que a gente reflita. Pergunte a si mesmo: as minhas convicções permanecem ou elas se perderam ao longo do tempo? A minha vida retrata as convicções que eu afirmo ter, baseadas na minha fé em Deus? Eu me conservo fiel mesmo quando o que me sugerem fazer desagrada a Deus? Ou eu facilmente cedo às tentações para não perder a aprovação dos amigos, das pessoas influentes? Eu me pareço mais com um recabita ou com um israelita à época de Jeremias? Que nós possamos refletir e que Deus nos ajude a sermos obedientes a Ele e a Sua palavra. Amém. Prezados, nesta hora temos uma palavra a incentivar a igreja a continuar na fidelidade na entrega dos seus dízimos e ofertas. A época da pandemia trouxe algumas particularidades, dentre as quais cultos online, como nós estamos fazendo. Porém, os trabalhos que a igreja tem, a manutenção de toda a estrutura, ela permanece também. Então, nós queremos incentivar os irmãos a continuarem na prática da fidelidade. Nós louvamos a Deus porque a nossa igreja tem um grupo de irmãos fiéis que entende que a obra do Senhor depende da ajuda de cada um de nós. Deus nos abençoa para que nós sejamos bênção. E aí nós temos as formas de poder contribuir. A nossa agência, no Banco Santander, está aparecendo aí no rodapé da tela. Podemos fazer transferências, depósitos. Para quem necessitar, desejar, também podemos fazer através do boleto. Aí é só ligar para o telefone da igreja, 35 21 14 54, ou 98755 40 23, ou ainda podemos solicitar esse boleto por e-mail, O e-mail está aí, ebcacolhedora@hotmail.com. Também o nosso horário de expediente durante essa pandemia está sendo de segunda a quinta-feira, das 8 ao meio-dia. Nós podemos também vir à igreja, trazer a contribuição, ou vir solicitar o boleto e tal, tudo mais. Fiquemos à vontade, mas que os irmãos estejam empenhados em continuar na manutenção do trabalho. Temos missionários no campo, temos as ações sociais que continuam sendo praticadas. A igreja não está parada, a igreja continua com seus trabalhos. Vamos estar nesse momento orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, agradecendo a Deus pela palavra e agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado ao seu povo. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta noite o Senhor, mais uma vez, tem nos proporcionado a oportunidade de estarmos cultuando a Ti, Senhor. Obrigado porque esta igreja tem feito com que o Teu nome seja propagado e que nós, como igreja, possamos a cada momento buscarmos fazer a Tua vontade. O papel da igreja é ser fiel aos Seus ensinamentos, Senhor. Que o Senhor ajude cada um de nós a estarmos fazendo o nosso papel e a igreja, enquanto instituição, cumprir a Tua missão na terra. Abençoa todos os irmãos que têm cooperado, que têm entendido que o Evangelho precisa de investimento, e nessa hora nós pedimos também para que cada vez mais o Senhor esteja a nos dar o discernimento para que possamos alcançar aqueles que nesta hora não têm o que dar, mas estão precisando receber. Que a Tua igreja continue, ó Deus, a Tua obra, no Teu trabalho, seguindo o Teu exemplo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus por mais um ano que a nossa IABC completa. Deus abençoe todos nós que fazemos parte dessa igreja acolhedora.
Querido pastor, é em nome de todos de nossa família que viemos aqui hoje lhe parabenizar e agradecer por mais esse 1 ano de vida, tanto seu quanto de nossa igreja. O Senhor, por todos esses anos, tem sido o nosso líder espiritual, nosso mentor e conselheiro. Desejamos que Deus conserve seus dias de vida aqui na terra com muita saúde e sabedoria. Parabéns, estimado pastor. Que Deus continue te dando fé, amor e sabedoria. Parabéns, pastor. Parabéns, pastor. Louvado seja Deus, hoje é um dia de agradecermos porque estamos vivos. E 1 ano atrás eu estava bem doente, agradeço à igreja, juntamente com o nosso pastor Erivaldo, por ter se empenhado em orar tanto por mim. Esse é meu agradecimento. Obrigada a todos, não só o pastor, mas a toda a igreja que orou por mim. Estou aqui. Bem sei eu que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Graças eu dou a meu Deus por mais um ano de vida e um ano mais da igreja aniversariando. Louvado seja Deus. Um bom dia a todos. E também quero agradecer pelos irmãos terem orado pela minha esposa e por nossa família todo esse tempo. Amém. Com essa linda canção. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Cante no seu lar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, toda a vida me alegrarei, toda a vida me alegrarei, toda a vida me alegrarei. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Com grande alegria que peço licença novamente para entrar nos seus lares, para juntos louvarmos e engrandecer o nome de Deus. A música que eu vou cantar, eu creio que os antigões, Jaqueline deve conhecer, quando cantava no Semente. Fala de paz e comunhão. Essa paz e comunhão a qual creio que muitas das famílias estão tendo a oportunidade de passar agora, de estar junto, tomando um café. E essa mesma paz e comunhão a qual ultimamente tenho falado com a minha esposa e a gente tem sentido falta um pouco do calor humano, né, de viajar, de estar com os irmãos. É mais ou menos o que essa música fala. Então, quem conhece pode cantar comigo. Cuida do passarinho e também da flor, eles esperam pelo seu amor. Faz o teu lar o ninho e do mundo chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para o pão que venha a ser por nós assado, seja o sinal traçado de viver. Faz uma nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida do passarinho e também da flor, eles esperam pelo seu amor. Faz o teu lar o ninho e do mundo o chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para o pão que venha a ser por nós assado, seja o sinal traçado de viver. Faz uma nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão para vir morar contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Sentido. Cuidar da tua morada, cuidar do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto. Cuidar da tua morada, cuidar do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto, junto.
Amém. Amém, irmãos. Que bom louvar a Deus, engrandecer o nome daquele que tem nos dado todos os dias de nossas vidas. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos adorando aqui. Agradecemos também a oportunidade de estarmos, como o irmão Anselmo colocou, entrando nos lares para proclamar que Jesus Cristo é o caminho para a humanidade. Nós também, nesta hora, convidamos todos para no próximo domingo, às 8 da manhã, nós temos culto matinal, às 17h30 o culto da tarde. Este mês de maio é o mês de aniversário da igreja, nós estamos com a programação toda voltada para agradecer a Deus pelos 39 anos de fundação dessa agência de Deus aqui na terra, aqui no Cabo de Santo Agostinho, aqui na Vila da Coab. Pedimos que os irmãos também estejam orando, né, pelas famílias enlutadas, não só de nossa igreja, mas de todas as famílias que têm perdido entes queridos, que nós estejamos a cobri-los com oração, pedindo a Deus para que dê o consolo a cada um e dando a força que toda a humanidade precisa neste momento. Vamos estar orando e encerrando o culto. Obrigado, Senhor Deus, porque termos o Senhor para adorar é um privilégio imenso, Senhor. Na realidade, não somos nós que te temos, Senhor, mas o Senhor é que nos tem, o Senhor é nosso dono. E aí nós te louvamos, porque o Senhor é nosso dono por duas vezes, quando nos criou e quando nos comprou novamente, porque nós estávamos desgarrados pelo pecado, mas o Senhor pagou o preço através do teu Filho Santo Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade deste culto que nós oferecemos aqui. Que cada participação, que cada música, que cada louvor, que cada oração tenha encontrado espaço em cada coração que foi alcançado, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Aqui a glória é toda para ti, Senhor. Nós também te pedimos, ó Deus, pelas famílias enlutadas da nossa igreja, pelas famílias enlutadas no geral do nosso país, de todo mundo que tem perdido seus entes queridos. Nós pedimos a tua proteção neste momento, ó Deus, que a humanidade tem vivido, mas nós cremos e sabemos que o controle está em tuas mãos. Nada fugiu do teu controle, Senhor. Nos dá a cada dia esta convicção para que nós venhamos a viver uma vida de acordo com os princípios eternos da tua palavra. Nós te agradecemos, te louvamos e pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que eu tenho para deixar para vocês é que não pare. Não pare, não pare diante dessa situação. Não pare quando virem os problemas. Não pare quando virem as tribulações. Não pare. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo se está difícil, não pare, Ele está vendo, contemplando as tuas lágrimas, e mandou a te falar: pegue logo
Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo se está difícil, não pare, Ele está vendo, contemplando as suas lágrimas, e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o alto mar. Quem mandou lutar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o só, irmãos. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Oh filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a sua rede e volte para o mar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh filho, não pare.